Alô? Alô? E aí, doutor? Tudo certo? Bom. Deixa eu... Onde é que eu compartilho a tela? Ah, tá aqui. Meu fundo tá branco, né? É bom. Aqui é o zoom normal. Não tem diferença nenhuma. Eu vou botar aqui, né? Porque... Oi. Estamos vendo. Pronto. Ah, a Kátia não entrou ainda, não, né? Não sei. Beleza. Ô, coisa linda. Fala aí, Mil. Tudo bem? Fica penteando esse cabelo seu aí. Fica. Cadê o seu cabelinho? Mostra pra gente aí. Vamos ver. Quer ver? Tem alguém na sala? Deixa eu ver quantas pessoas tem na sala que eu vou mostrar o cabelinho para você. Cheguei. Olha lá. Ah, olha lá, olha lá. Ah. Esse aí fez implante, hein, Mil? De cabelo, não fez? Olha o que o Leão tá cabeludo. O Leão tá cabeludo, cara. Sabe o que é isso? Sabe o que é isso? Quem vai dar aula hoje? Ah, ele fez hoje. Penteou o cabelo. Olha, escovou os dentes, penteou o cabelo. Porra, velho, eu sou... Cadê como é que aparece a tela das pessoas, hein? Tá aí, ó. As pessoas já estão aí. Vocês tomam cuidado que vocês falam aí, viu? Tá. É. O quem tem mais ter cuidado é você, que você fica aí fazendo striptease na tela, ao vivo aí. Rapaz, um cara bonito que nem eu, assim, se fizer striptease, vai ser um estrago.
Final de ano é correria, não, moçada? Demais, velho. Demais. Ó, eu queria compartilhar minha tela novamente. Por que não tá? Eu vou sair, né? Vou sair e voltar. Tá compartilhando ela? Hein, Zé? Oi. Tá sim. Tá sim. Aumenta aí para a gente ver a... Melhorou? Melhorou. Deu certinho, Leandro. Tudo certo. E aí, moçada, como é que vocês estão? Tudo em paz, viu? Tudo em paz. Agora que eu tô vendo vocês, eu tô mais feliz. Boa. Essa semana vai ser agitada, hein? Essa máscara aí, você tá sozinho, né, meu? Só para saber, você gosta de usar, né? Tá maneiríssimo, hein? Essa máscara aqui, Zé, porque eu sou bonito demais. Entendi. Aí, entendeu? É para diminuir um pouco a beleza. Exatamente. Que aí dá uma equilibrada aí com vocês dois aí, porque... Né? Eu de máscara, o Leandro, eu sei de máscara, sem máscara, dá vontade de pôr a máscara. Veja, Eu queria saber Veja como é aí. que mostra para aparecer as telas, velho. Que tela, Leandro? De você, não, porque quando eu compartilho eu deixo de ver, né? Não, eu tô te vendo. Infelizmente. Mas eu não tô vendo vocês. Só tô vendo a minha tela, entendeu? Ah, é? então, Sabe o que eu sei? aumenta a tela, Leandrão. Boa Vai lá noite, naquele- senhores. Boa noite, tá Quem é aqui. esse que entrou? Quem que entrou aí, gente? Olha só, Cruz professor incrédulo. Mil, bonito como sempre, rapaz. Não, olha aqui, tá aqui, ó. Beijinho pra você. Muito obrigado, muito obrigado. Cadê, Aqui, cadê todo mundo? Saudade de você, tá aqui. Tô Muita mesmo, saudade de vocês você. desaparecem, só querem saber da aula, pô, pelo amor de Deus. Tá aqui. Mexe com quem tá quieto, você vê, mexe. Meu, é sério, como é que eu passo para ver aqui? Eu tô no coisa. O quê? Pra todo mundo, os participantes. Para ver as pessoas? Você tem que É. colocar, coloca aqui, ó, tá escrito aqui embaixo, participantes. Tem 7 pessoas aí ainda. Eu tô vendo participante. Eu clico, né? Aí. Eu estou tentando colocar aqui Sabe o que é o problema? Eu tô vendo aqui uma coisa, é um erro que está acontecendo com a gente, viu, moçada? Viu, Zé? Essa nossa arte, ela não tem nenhuma forma da pessoa encontrar a gente. Não tem um link, não tem um QR Code. Tem um QR Code, Entendeu? Não tem nada, assim. Eu estou olhando aqui agora para a gente, como é que o povo sabe que a gente está aqui, entendeu? Não tem jeito de saber, não. Você está colocando ali agora, você colocou ali agora, ó. Mas não tem da Sobra Mídia, hein? Hein? Sabe, tem as divulgações sobre a mídia. Você é um cara pouco plugado, por isso. Não, Zé, essa confusão não. Tô brincando, você é muito mais que eu, você sabe disso. Não, brincadeira, gente, aqui. Não, tô falando Talvez sério, se pusesse o Mas o eu link concordo com da você. Sobra Esse aí é o Mídia. seu namorado novo, meu? Esse cara aí, Rapaz, o cara pensando tem que um você é meu garçom namorado. particular, bicho. É nada. Ô, Zé Luiz, eu pensei que você era chique, viu? você tá vendo? Você não é nada, mereço bicho. vocês, Que viu? isso, Nada, o cara zero, tem... Olha lá, zero. passou de novo, passou de novo. Eu mereço vocês, viu? Eu vou Eu quero chamar ele aqui, sair. vou chamar aqui para apresentar vocês para ele aqui. O meu é sério, cara. Eu preciso ver aqui, cara. Como é que eu faço para ver vocês? Não, ô, Leandro, lá em cima, na tela, tem visualizar. Aí você vai escolher as opções de layout da sua tela. Aí Lá visualizar, em cima, onde? no canto superior direito. Você usa Apple também? É Mac? É. Então, pronto, é isso aí. Vai ter lá uma teclazinha, quando o mouse desliza até lá, ela abre a tela. E visualizar, lado a lado, galeria.
Aí você vê a galeria na lateral de todo mundo que está participando. Uma coisa que você pode fazer, essa transmissão é sua? É a sua tela que está aí projetada? Saia desse modelo, saia desse modo de transmissão. Ou seja, eu interrompo o compartilhamento. Interrompa o compartilhamento, isso. Interrompi. Grande Fernando. Aí apareceu. Pronto. Aí lá em cima você vai ter essa opção de visualizar, entendeu? Ah, tá. Quem que chamou de Fernando? Quem que você chamou de Fernando? Pessoal. Fernando Amaral aí, não é Amaral ainda? Fala, Fernando. Você tá bom, Fernando? Certinho. Fernando Amaral? Ou mudou? Amaral, não. Não é Amaral, não? Prado. Prado. Ô, Fernando, achei que tá de sacanagem com você, cara. Não é por nada, não. Que jeito todo mundo tá aí, garoto. Se tivesse O cara só perto, fazem rolava coisa porrada. virtual agora, pô. Hein? Só faz coisa virtual agora. Uau, eu tô sentindo falta das coisas presenciais. Ô, vou falar com você uma coisa, pra você ficar feliz, entendeu? Não é tudo, não, viu? Não é tudo que tudo, é online. Não é tudo, não. Tem coisa que não dá, né, amigo? Não é tudo, não, tá? Ó, já tem bastante gente aí, senão nós vamos ficar conversando igual os desembargadores lá, né? De quem é a loura é do Cisto. Ô, Mil, tu tá no hotel de novo, cara? Meu irmão, velho. Pobre, né, velho? Brasília? Só trabalha. Ah, eu sei como é essa pobreza. Acabei de chegar. Acabei de sentar. Hein? Não, estava no consultório. Acabei de chegar aqui no hotel. Tem 2 minutos. Estou tomando a primeira água do dia. Não estou dando conta, não. Os Elísios fazem nada. Cadê o vinho? Nem vinho, não. Vinho. Talvez eu tomar. Segunda-feira, amigo. Pega leve aí. Não, se eu tomar um vinho hoje, os Elísios vão operar semana foi sozinho cruel. amanhã. Não, foi cruel. Esse final de semana foi cruel. Pô. E não foi online, não. Não, Foi porque eu presencial. vou Foi abrir presencial. eu vou abrir na frente de vocês para não dizer que é suco de uva. Acho que já pode começar, hein? Eu acho que eu vou pedir um suco de uva aqui. Integral. Aqui não. Integral. Dá mais uns 5 minutinhos para o André, ué. O André disse que tá meio enrolado, hein? Ô, Mil, não é vento e wine, é pen wine. Você tem que ter o vinho. Não é possível. É água. Água e pen. Não. Então você vai ser expulso. Você é expulso da plataforma. Não, eu vou pedir um vinho aqui agora. Peraí. Deixa eu chamar meu namorado ali. Deixa eu chamar meu namorado. Chama aí. Deixa eu chamar meu namorado. Boa. Não, eu vou ser expulso da plataforma, eu vou ter que pedir um vinho. Quando ele sair do banho, pô. Quando ele sair do banho, pede para ele pegar um vinho lá embaixo. Não manda ele vir de toalha aí, não. Ué, vocês estão de sacanagem comigo. Zé, o QG tá tudo certo? Tá, tudo bem. QG tá animado, hein? Vai ser bom, hein? Ai. O Takeda. Oi. E aí, você? Tá tudo bem aí, cara? Tô bem, cara. Tentando fazer o Sergipe voltar a funcionar. Tá ruim, né? Tá ruim ainda, cara. Tá ruim. E aí, cada dia os caras pegam a letra grega e botam mais uma palhaçada, pronto. Desanda tudo. O que é isso? Não estou entendendo nada. O que é isso? Você vai pegar a letra grega e botar para... Não entendi nada. Não, as variantes do coronavírus agora não ganham a letra. Não é? Delta, Teta, Ômicron. Eu vou dedicar esse pen wine aqui ao Dr. Zé Luiz. Quem? Zé Luiz? É. Obrigado, eu mereço. Seja lá o que for, sempre eu mereço. Você fez barba, Zé? Lógico, né? Olha aqui, ó. Caraca, velho. Não, o Leandro trocou, escovou os dentes, penteou o cabelo. Não, ele fez implante. Fez implante. Vim direto do consultório, velho. Cheguei agora. É. Não, mas tá bonito esse cabelo. Ó, tá alinhado, cara. Gente, ó, vocês já viram Vamos a lá. quantidade de gente aqui? O André não vem, não, pô. Tô saudade dele, pô. Ele vai entrar na sequência.
É. Vocês que sabem. Eu Se quiser... Eu tenho 6 minutos só do horário. A gente pode esperar mais Vamos- 4 minutos, né? Mais 4 minutos, 4 minutos. 8h10 a gente começa. Aproveito a oportunidade aí de quem esteja presente, de que vai ser imperdível, hein? Quinta-feira começa o nosso congresso imperdível, numa seleção de palestrantes nunca antes vistos. Rapaz, Exatamente. eu fiquei impressionado, viu? A quantidade, o trabalho que deu para fazer esse negócio aí foi uma coisa assustadora. Hoje eu peguei a mão na grade, assim, o pessoal que não conhece, não viu a grade ainda, eu peguei a grade, assim, nós conseguimos fazer um negócio que foi impressionante. O trabalho desse troço deu foi absurdo, né? Mas, assim, olha os nomes lá. Eu vou citar aqui nomes que, mas, assim, se faltar algum, vocês vão me completando, mas você tem o Sudi, você tem o Valer, o Plancarte, você tem nomes como o Dr. Zé Luiz, Alexandre Mil, que é brincadeira, viu? Vai ser Você falou, aí você falou, não, aí você falou errado. Não, falei não. Não, você deixou de falar o nome da Agnes, você deixou de falar o nome do... Nossa Senhora. Brincando, falando sério, mas assim... Você devia ter falado do Sudira aí pro lado para a Agnes, aí tudo bem. Miles Davis, Miles Davis, Agnes, Roroff, Andréa Tressa, Calevar, nossa, Naruzzi, cara, Naruzzi. Valerro. Da aula, nossa. Não, Valerro. Assim, o Valerro foi um dos últimos a entrar. Eu queria boicotar ele, não deixa esse cara entrar aqui, não. Sabe? Chocante. Não vai dar aula, esse cara não vai dar aula aqui, não. Pô. Esse cara tá achando que isso aqui é qualquer um? Não, é. Então, o Congresso está maravilhoso. Acho que é o esforço de todos aqui que está sendo recompensado. Acho que vai ser um grande... tenho certeza, vai ser o maior evento aí de dor da América Latina, se não o maior evento do ano de dor do mundo inteiro, porque todos os melhores do mundo estão ali, né? Então é muito legal, evento maravilhoso. Zé, e eu aproveito aqui a oportunidade de dizer assim, bicho, aquilo ali vai ser um acervo, né? Quem optar pela opção de ficar gravado, você vai ter um acervo de tratamento intervencionista da dor, meu amigo, que você vai poder utilizar durante anos na sua prática. Não, atualizado aulas. E não, pega 135 aulas e vê quanto dá em tempo. Se você for assistir igual você assiste Netflix, você vai ficar uns 2 dias deitado na cama, ter trombone, TVP, vai ter uma TVP. Xarel. Não dá tempo. Maratonar a medicina intervencionista da dor. Vou maratonar agora esse final de semana. Vou fazer uma maratona, final de semana. Não, muito legal. Não, e detalhe, viu? Igual a Netflix, né? Você vai poder ver quando quiser, né? Exatamente. Isso é a grande coisa, né? Muito bom. Não, excelente. Vou assistir uma mesa hoje. Fico 1 hora lá vendo no final de semana, abre um vinhozinho, fantástico. Né? Aquela domingo que você acorda mais cedo, não tem nada para fazer. Pronto. Dando as aulas que é da seu interesse, né? Da sua prática. Né? Legal demais. Não. Eu vou começar logo a compartilhar aqui a tela, né? Que aí... Vai lá, Leandro. Vai lá que nós são 8h10 de tolerância, 10 minutinhos de tolerância aí, ó. A gente já... Reinicio para compartilhar o áudio. Estamos curiosos para saber seu vinho, Leandro. Como Digite sempre. a senha. Eita. Vou compartilhar de novo, né? Tinha entrado, Leandro. Leandro, você compartilhou e girou. Aí começou. Espera um pouquinho, Leandro. Vai aparecer. É a internet dele que sopra com vento. Não, sopra aí, Leandro. Sopra que melhora. Entra aí, e sai. Apareceu. Tá tudo ok aí? Perfeito. Bom, é um prazer demais estar participando aqui do Pain Wine, evento que já é um sucesso, né?
nacional, criado pela nova diretoria aí da Sobramide, Zé Luiz, o Mil. Então, de parabéns aí pela excelente ideia e que a gente que aprecia um bom vinho, é um negócio assim, aliado ao tratamento da dor, é uma delícia participar. Então, muito obrigado aí por estarem todos vocês aqui presentes e vamos embora. Bom, eu vou falar aqui uma terra que assim, todo mundo talvez ou já tenha ido ou toma com frequência, que é Mendonça, né? Então, Mendonça é uma das principais regiões de vinho hoje do mundo, né? Os nossos queridos hermanos têm mais de 1.500 vinhas espalhadas em 3 principais regiões: a Luan de Cuyo, o Vale do Uco e a Maipu. Aí você tem aí inúmeras vinícolas que são de extremo respeito, tanto já a nível internacional, né? E ela se caracteriza por uma região semidesértica, com a cordilheira na sua base, então é um clima temperado, seco, né? Com um grande número de dias que faz sol, né? Mas você tem uma precipitação relativamente baixa, né? Então, e nevascas raras, né? Mas eu diria que é uma região muito propícia ao desenvolvimento de bons vinhos, né? E essa geografia que é dividida principalmente em 5 sub-regiões, eu diria que resulta em terroirs diferenciados, né? E que você tem a região norte, leste, a região do Rio Mendonça, a região central, a região do Vale do Uco e a região sul. Acredito que a região do Vale do Uco hoje tenha se protagonizado como uma das principais regiões de Mendonça, onde tem as vinícolas mais renomadas. E eu não poderia esquecer do Paul Hobbs, que é, na minha opinião, um dos maiores enólogos do mundo, né? Então, ele é um americano que, para você ter uma ideia do seu potencial, ele conseguiu juntar a famosa família Mondavi com os Rothschild e criar a Ops One, que é uma das principais importantes vinícolas da Califórnia e nos Estados Unidos. Então, ele revolucionou e a enologia norte-americana e terminou que na década de 90 veio para a Argentina, né? Hoje ele tem várias vinícolas, tem a própria vinícola Hobbs Winery na Califórnia, tem a Cobos, né? Que a gente está falando aqui, a Crocus, uma vinícola francesa, e também vinhos na Armênia, vinícola na Armênia. Então, o Paul Hobbs hoje é um dos enólogos mais bem conceituados do mundo todo, né? E é responsável pela vinha Cobos, né? E esses vinhos, eles são produzidos no coração de Luan de Cuyo, que é a terra do Malbec, né? Então, a Luan de Cuyo e o Vale do Uco é onde estão as principais áreas onde é produzido os vinhos da vinícola Cobos, né? Tem várias outras vinícolas perto. Quem não conhece, eu sugiro uma visita na Cobos. Assim, realmente de cair o queixo, a qualidade, o profissionalismo que eles estão envolvidos na fabricação dos vinhos, né? Então, eu tive a oportunidade de frequentar lá. E a vinícola Cobos, ela produz realmente vinhos que expressam o terroir onde eles têm, né? Então, tem várias, como eu falei, do Paul Hobbs, né? E tanto ele produz vinhos da região de Luan de Cuyo como do Vale do Uco. E, assim, entre os vinhos que a gente tem lá, eu selecionei não o melhor, porque, na verdade, eu não tenho mais esse rótulo aqui, mas eu selecionei um vinho que hoje eu amo demais. Eu compartilhei com o Zé, por isso uma homenagem eu faço aqui ao Zé, que ele disse, não, rapaz, olha, o Bramari é um vinho que nos seduz pela sua complexidade, né? Um vinho
mostrando aqui para vocês o meu Bramari, que eu vou abrir ele aqui agora, tá certo? Um vinho que eu hoje adoro, da Vinícola Cobos, certo? É um vinho que tem um corpo muito bom, assim, as características que estão aí descritas é de um enólogo conhecido, e vou fazer aqui uma homenagem a todos vocês no Pen Wine com o Bramari do Vale do Uco, tá? Bramari do Vale do Uco. Aqui é um vinho que ele não é o top da região. Nós temos o Valturno, nós temos o próprio Cobos. O vinho de entrada é o Felino, mas temos o Bramari como intermediário numa relação custo-benefício espetacular, a meu ver. Um brinde a todos aí. Valeu, Leandro. Um brinde aí, meu amigo. Um brinde aí. A todos a um brinde e Leandro, a Sobramide. Leandro, um brinde. O meu vai fazer com a água, ainda está trazendo meu vinho lá. Então, eu não preciso me expulsar, não. Está trazendo. Peraí. Um brinde. Um brinde para vocês. Brinde. Bom, minha gente, então nós vamos aqui continuando a nossa explanação com o uso de biológicos na dor lombar. Nós sabemos todas as características que envolvem os biológicos na nossa legislação, mas vamos fazer o melhor que se diz respeito à ciência. Então, nenhum conflito de interesse, a gente precisa saber como é que ocorre essa degeneração discal, qual é o meu alvo e o que nós podemos fazer com ela, né? Então, a dor lombar não se fala nem assim a sua significância do ponto de vista socioeconômico e do ponto de vista financeiro, da quantidade de perda laborativa que existe e as consequências naturais disso daí. Então, a gente sabe que a dor discogênica ela é extremamente prevalente na população, chegando a 40% a 50%, de acordo com alguns estudos que os senhores podem ver, e que ela tem uma prevalência maior no adulto jovem mesmo. Então, é exatamente o problema que a gente se depara, que é uma pessoa com dor lombar, jovem, numa idade extremamente produtiva, né? Então, esse artigo de revisão muito interessante do Raj, ele já tem algum tempo, mas ele fala muito bem das características morfológicas do disco intervertebral, mostrando o seu platô, o platô que é de uma vértebra superior e com a outra, na verdade é uma cartilagem articular, e por dentro a gente encontra o anel fibroso e o núcleo pulposo. Então, é bem interessante esse artigo do Raj, que ele fala bem detalhadamente a questão tanto da fisiologia mesmo, da nutrição, as artérias e a questão da vascularização e nutrição do disco intervertebral. Nós sabemos que a sua inervação se dá principalmente pelo ramo sinovertebral descendente, que são ramos mistos, com componente simpático, e geralmente multissegmentar, e sua vascularização se dá principalmente nas artérias segmentares, com a drenagem venosa vindo através do platô vertebral, através dos capilares, que são responsáveis pela irrigação do disco que se faz através de difusão do platô intervertebral, né? Então, a gente sabe que realmente a dor existe, a dor discogênica, então não é de hoje que estamos falando. Kroc, em 1970, começou a descrever as rupturas do anel interno. Essas rupturas, depois, posteriormente, foram classificadas em periféricas, circunferenciais e radiais, levando em consideração que talvez essas radiais são as que mais trazem sintomas e que, em última análise, são responsáveis pelas formações das hérnias discais. Então, vários são os fatores que envolvem a degeneração discal, são fatores importantes, complexos, que envolvem desde o estilo, o estilo de vida, com aumento de peso, sedentarismo, tabagismo, como a questão das comorbidades genéticas, vasculares, a própria o envelhecimento com a degeneração fisiológica. Então, as causas são múltiplas, os processos são
bastante amplos, sabemos do componente genético que envolve, mas também que é possível infecção, até é postulado isso, mas diabetes, alguns tipos de profissão também facilitam o processo degenerativo do disco intervertebral, né? Então, a dor discogênica é uma dor complexa, cuja fisiopatologia está longe de ser entendida. Sabemos tampouco o exato inervação da mesma, então existe a teoria de L2, de L1, de T12, onde há uma convergência para o gânglio da raiz dorsal desses lugares, mas isso também, a maior parte das vezes, foi oriundo de estudos em ratos, então é realmente uma fisiopatologia complexa, uma inervação da mesma forma, tá? Então, voltando à questão do disco, a gente tem no núcleo uma área rica em proteoglicanos, agrecanos e colágeno do tipo 2, onde a gente observa células ovais, ou seja, células que são parecidas com as células troncos mesenquimais, e o anel fibroso envolvido, onde há uma predominância de colágeno tipo 1, as células alongadas, então são células não tipo mesenquimais, e sim células fibroblastos-like, tem baixo conteúdo de proteoglicanos, e, finalmente, a placa terminal, que é uma fina cartilagem, uma fina camada de cartilagem alina, e essa placa terminal, cada vez se tem dado mais valor a ela, que, assim, ela promove a interface entre o corpo vertebral e o disco vertebral, a ligação do disco intervertebral com o osso subcondral. Então, a placa terminal cada vez mais tem se levado aí ao estudo de toda essa placa. Então, convido a vocês também, tiveram a oportunidade de ver esse artigo da Anitua, com o qual ela faz uma analogia entre o disco intervertebral e uma articulação diartrodial clássica como o joelho, onde ela coloca o osso subcondral abaixo do platô terminal como o osso subcondral, e mostrando aí toda a nutrição que envolve e toda a homeostase que envolve a questão de degradação do núcleo pulposo, de delaminação do anel fibroso e como ocorre toda essa cascata degenerativa, né? Então, para outro artigo bastante interessante da Anitua, que esse mesmo artigo ele mostra como é complexa a questão da biomecânica e como a biomecânica pode interferir na homeostase da coluna. Então, vocês verem, por exemplo, aqui, do lado esquerdo, aquele indivíduo que é sedentário, ou seja, que ele tem uma carga mecânica sobre o disco muito baixa. Então, esse indivíduo ele tem uma tendência à apoptose e degradação da matriz tecidual do núcleo pulposo. Já aquele indivíduo que tem uma moderada atividade física, com fortalecimento da musculatura, ele tende a ter uma homeostase mais equilibrada, com aumento dos fatores de crescimento, diminuição das inibições das metaloproteinases. Já aquele indivíduo que tem um excesso de atividades vibratórias ou atividades de alto peso axial, termina também tendo um comportamento catabólico. Então, não é fácil a gente ter orientar os nossos pacientes qual a atividade ideal e qual é o tipo de carga que é perfeita para a manutenção do disco em sua forma fisiológica, né? Aqui mostrando já um quadro amplo de baixa inflamação de baixo grau, onde observa-se a formação de edema e cistos no osso subcondral, onde muitas vezes a gente coloca o MODIC e toda a cascata de metaloproteinases e degradação da matriz do núcleo pulposo e do anel fibroso, com várias interleucinas envolvendo isso daí. Então, daí a gente tem que entender, nesta fisiopatologia, que há uma complexa interação entre o meio externo, e daí nós
observamos aqueles indivíduos cronicamente inflamados, tem uma importância no desenvolvimento da degeneração discal, como qualquer outra cartilagem, e ela faz essa analogia muito bem vista, a meu ver, da artrose como uma doença inflamatória sistêmica, mostrando aí toda a fisiopatologia da degradação da matriz discal. E também, obviamente, mostrando que nesse efeito degenerativo e catabólico, nós temos as opções o aumento do anabolismo. Então, a gente vê todas essas substâncias e aumento dos aglicanos, do colágeno do tipo 2, e como a gente poderia estar estimulando essa homeostase anabólica. Então, eu acredito que exista um caminho, há um caminho longo a se saber exatamente qual é, mas eu acho que os biológicos, sejam ele qual for, vão ter um papel importante na estimulação deste anabolismo do disco intervertebral e, assim, a gente conseguir tratar a doença como ela deve ser em seu processo de causa e efeito, né? Então, a gente sabe que não só há uma cascata metabólica e inflamatória, como também uma alteração em sua inervação, com uma migração da inervação para dentro do anel fibroso e não somente no disco normal, onde ele fica na sua porção externa, né? Aqui a gente observa, veja, uma alteração de Modic, que a gente vê um amplo edema e cistos subcondrais, um disco bem degenerado, e existe a relação do Modic com a doença discal e a dor discogênica, sem dúvida, né? Então, tudo isso é um processo único, né? Então, a dor discogênica dói porque há uma inflamação química na região, essas alterações químicas levam a alterações da conformação do disco, as fissuras e as protusões começam a aparecer, e há também, aí no caso, o estímulo nociceptivo mecânico. Então, nesse cenário, a gente tem toda essa degradação, delaminação, fissuras, microfraturas dos colágenos, perda da pressão hidrostática nuclear, sensibilização dos nociceptores, todo esse cenário que é o paciente que chega para a gente, né? E aí, e como é que a gente vai tratar? Bom, não é fácil tratar dor discogênica, todo mundo sabe da sua dificuldade, são pacientes jovens, então a gente tem, um lado, os procedimentos termoablativos, como a aplicação de laser, a anuloplastia, dentre a anuloplastia a gente pode citar aqui a biacoplastia, as dissectomias percutâneas automatizadas, a própria artrodese e troca e próteses discais. Do lado da medicina regenerativa, temos vários empregos dos ortos biológicos, biozoniterapia, de células-troncos, do PRP ou dos derivados da medula óssea. Lembrando que a maior parte dos pacientes que têm uma dor lombar tendem a ficar bom apesar ou sem o médico, né? Então, o emprego da medicina regenerativa, o Colégio Americano de Ortopedia descreve como ortobiológico o uso de substâncias biológicas que melhoram as injúrias do aparelho músculo-esquelético. Elas são usadas para melhorar e cicatrizar fraturas e injúrias no músculo, tendões ou ligamentos ou articulações, e geralmente são derivadas de substâncias achadas no próprio corpo do paciente. Então, do ponto de vista dos biológicos, predominantemente a gente tem o PRP, que é o plasma rico em plaqueta, que é o mais conhecido, mas temos também o uso aspirado da medula óssea, seja ela pura ou concentrada, e o uso das células tronco-mesenquimais. Bom, não é de hoje que se tem feito o uso de biológicos para tratamento de dor crônica lombar, mostrando aí esse artigo de 2020, um artigo relativamente recente, mostrando os benefícios, um artigo de revisão dos biológicos no tratamento da dor crônica degenerativa do disco intervertebral.
O PRP poderia trazer múltiplos benefícios no reparo discal, aumentando os fatores de crescimento através da liberação desses fatores pelas plaquetas, além do aumento do uso metabólico de células osteoblastas e fibroblastas, reduzindo a apoptose, melhorando a angiogênese, melhorando a circulação local e melhorando, obviamente, aquela inflamação de baixo grau decorrente do processo catabólico crônico. Então, vários são os estudos mostrando o benefício, desde experimentais, o benefício do PRP no tratamento do disco intervertebral, estudos mostrando sua ação anti-inflamatória, sua ação regenerativa. Então, os estudos vão desde a área experimental, tá? Esse estudo mostrando aí, ó, a parte experimental, um artigo de revisão 2020 de toda a parte do PRP, do estudo em vivo e in vitro, mostrando o benefício claro do PRP na doença discal degenerativa. Quando se vai para os estudos clínicos, a gente já tem aí um estudo, de 2016, mostrando o uso num estudo duplo cego, prospectivo, randomizado, mostrando uma melhora importante desses pacientes que receberam o PRP, e que esses scores, interessantemente, se mostraram até 1 ano de follow-up, né? Então, apesar de ser um estudo que não é muito grande do ponto de vista de números, são 29 pacientes, 18 no grupo controle, mostrou um benefício de longo prazo em dor discogênica, o que já não é tão fácil assim. Vários são os estudos que a gente pode ver, a grande maior parte deles faz a injeção intradiscal, e são estudos que tiveram como um critério de dor, uma discografia positiva prévia. Esse já é um estudo mostrando um follow-up um pouco maior, estudo na Regenerative Medicine 2019, 5 a 9 anos, mostrando uma melhora estatística e significante na dor e na função 5 a 9 anos após a injeção. Há, obviamente, muitas críticas ao trabalho, mas a gente sabe que qualquer coisa em dor discogênica é muito bem-vinda. Outros estudos e revisões, tá? Mostrando o uso do PRP no tratamento da dor discogênica. Já mudando aqui para o concentrado da medula óssea, um estudo de 3 anos, olha, mostrando o BIMEC, com evidência de segurança e satisfação dos pacientes, mostrando uma alternativa interessante aos pacientes cirúrgicos, né? O BIMEC foi até motivo de um posicionamento da Pain Physician no ano passado, mostrando uma evidência em grau 3, tá? Ou seja, grau 3 é que se tem estudos de alta qualidade, não randomizados, mas mostrando um benefício do uso do BIMEC. Bom, ao se falar das células-tronco, a gente sabe que as células-troncos são células que têm características genéticas e receptores de membrana que caracterizam essas células por se denominarem células-tronco. Hoje se sabe que a principal função das células-tronco mesenquimais são células que têm uma capacidade de sinalização e não em diferenciação. Então, a gente tem até autores que designam as células como mesenquimal signaling cells, ou seja, células mesenquimais sinalizadoras e não células-tronco. Então, se tem feito há bastante tempo, nos Estados Unidos e Europa, o uso das células-tronco em diferentes condições musculoesqueléticas, e no que se diz respeito o disco intervertebral não é diferente, mostrando essa revisão sistemática, uma revisão que mostra o benefício e a segurança em pacientes em estágios iniciais de degeneração discal, mostrando que, independente da fonte da célula mesenquimal,
houve uma melhora tanto clínica como radiológica desses pacientes com um índice de complicações extremamente baixa. Artigo publicado em 2018. Uma outra coisa interessante foi que eu falei bastante sobre o osso subcondral. Isso é motivo de uma aula só, até um congresso. E esses autores fizeram a injeção de fatores de crescimento no osso subcondral. Então, esse é um caso, é uma descrição mostrando o benefício do paciente na injeção de fatores de crescimento em pacientes com o MODIC e a injeção através de punção transpedicular no osso subcondral. Então, os artigos de revisão são bastante, já são bem estabelecidos, já existe bastante na literatura. Aqui um artigo da Pain Practice, um artigo de revisão mostrando um nível 1 para o uso do PRP e das células mesenquimais na dor discogênica. Então, ou seja, um nível 1 é um nível realmente que a gente tem que levar em consideração das dificuldades que existem do tratamento da dor discogênica. E em 2019 foi lançado esse guideline mostrando uma evidência importante do plasma rico em plaqueta, com estudos de alta qualidade, se diz respeito a ele, para o tratamento da dor discogênica. Então, um nível 1 é um nível que você obtém pelo menos de um estudo de alta qualidade randomizado, então, que mostra um grau de recomendação forte, tá? Então, a gente sabe que o panorama da medicina continua a evoluir e as intervenções regenerativas tornam-se cada vez mais parte do diálogo, né, entre a gente e os pacientes. E, embora as injeções intradiscais de PRP mostrem resultados bem promissores, ainda é necessário ver qual é o subgrupo de pacientes que tem a probabilidade mais de se beneficiar desse paciente. É preciso uma maior controle e estandartização, né, se pode dizer assim, deste PRP. A maior parte dos estudos não há uma padronização na sua elaboração do PRP, se ele é rico em leucócito, pobre em leucócito, quantas vezes ele está concentrado, se ele está ativado. Então, uma padronização é bem importante. Então, as questões das classificações se mostram bem importantes na padronização dos estudos. E, apesar do desenvolvimento da ciência básica no tratamento, ainda está claro que há ainda um abismo grande para a gente saber exatamente qual o paciente que vai ser beneficiado de um procedimento de PRP, ou de célula-tronco, ou de um BIMEC, e, obviamente, estudar esta ligação da dor e a doença degenerativa, uma vez que a gente sabe que há muitos pacientes que apresentam degeneração discal e não apresentam dor. Então, quais são esses pacientes e qual o porquê que eles vêm apresentar dor, e exatamente ver qual é o benefício e quando seria aplicado, qual a frequência e qual o protocolo melhor para o uso da medicina regenerativa no tratamento da dor discogênica. Bom, o assunto está aberto para discussões. Mais uma vez, agradeço ao convite do Zé e do Mil aí na Sobramid, no Penwine, e convido novamente a todos que estejam presentes a participar do nosso congresso, que vai ser esta semana, começa na quinta-feira, com nomes nacionais e internacionais expressivos no mundo da dor. Obrigado a todos aí. Valeu, Leandro. Parabéns aí, viu? Apresentação muito boa. Fantástico. Deixa eu abrir. É um tema muito aberto, né, Mil? Na verdade, a dor discogênica é um tema complexo, né? Todos nós já tivemos as dificuldades de tratamento de dor discogênica, e eu queria também perguntar, Leandro, dentro dessa, a gente não tem, então, uma padronização do que e qual é o ortobiológico que deve ser usado. É isso que você
que você vê pela literatura? O que você consegue tentar sintetizar isso para a gente? O que eu vejo, sabe, é que está claro o benefício do PRP na dor discogênica. Agora, o problema é que, para você, quando você vai analisar detalhadamente os artigos, você vê uma variabilidade muito grande na elaboração deste PRP. Então, tipo assim, cada um faz do seu jeito. Aí a coisa fica muito obscura, né? Então, essa padronização ela é necessária. Mas, assim, o que a gente observa e que, assim, infelizmente, nós no Brasil ainda estamos na idade da pedra quando se diz respeito ao uso dos biológicos, mas quando a gente vê a literatura americana e você vê um direcionamento da ICIP, da UIP, na qual o intervencionismo e a medicina regenerativa andando em paralelo e em conjunto. Então, a gente vê, eu enxergo isso como uma forma que a gente está atrasado, eles estão à frente, mas também não sabem o quanto estão à frente e, no fundo, há uma mercantilização grande também do ponto de vista dos biológicos, até mesmo porque a injeção desses biológicos nos Estados Unidos e na Europa é feita de forma particular, o que torna uma coisa menos padronizada, assim, aquilo que não é aprovado pelo FDA, ela é até aprovada pela FDA, mas não é paga pelo Medicare, vamos supor assim. Então, assim, eles usam demais, né? Eu conversando com diversos colegas americanos, quando você vai ver o que eles fazem, eles botam PRP e faz um bloqueio facetário e fazem isotomia, é meio que assim, aquela sopa de intervenção e que, bom, eles veem o benefício do paciente, mas é difícil você dizer o que foi que realmente aconteceu, né? A gente vê, Leandro, isso aí um pouco no Brasil também, né? Tem uns colegas que fazem essa sopa de procedimentos, né, que se fala, Isso. faz a risotomia, faz o ozônio, faz de tudo, né? Tem essa dúvida, né? Tem uma pergunta interessante aqui no chat. Eles estão falando o seguinte, ó, que eu parabenizando você pela aula, não temos a identificação do colega, e ele fala que na sua prática clínica você tem feito PRP versus BIMAC, qual o volume? E outra coisa, qual o alvo? Seria mais o ânulo, mais o núcleo? O que você tem lido ou tem feito na prática? Bom, a gente sabe das limitações da legislação brasileira no que se diz respeito ao uso dos biológicos. Basicamente, o que a gente pode fazer hoje é o uso do BMA, na qual você faz a aspiração da medula óssea e injeta na mesma hora sem haver uma manipulação. Mas eu tive a oportunidade de visitar alguns serviços na qual se pode realizar e se faz a realização destes biológicos no disco intervertebral. A maior parte dos colegas que eu observei fazendo, eles fazem ao redor do disco, porque eles veem que não há uma necessidade absoluta da injeção intradiscal. O volume que se faz é em torno de 4 ml, 4 a 6 ml da solução. O que é mais feito, se é o PRP ou o BIMEC, o que eu posso dizer é que existem mais estudos do PRP do que com o BIMEC. Então, os protocolos são muito diversos. Então, às vezes o colega começa com o PRP, depois passa para o BIMEC, aí bota uma célula-tronco. Então, essa falta de padronização que a gente não consegue observar quando se fala a respeito dos biológicos, em qualquer área, não é somente na questão do disco intervertebral. Mas você pode fazer intradiscal também, o volume também sai entre 2 a 4 ml, se for fazer intradiscal. Mas a ideia que eles dizem que você fazer peridiscal é que se você injetar ali os fatores de crescimento, toda a coisa toda, ela vai atuar
pela migração e pela, vamos supor, resposta imunológica que aquilo ali vai ser gerada, ela não necessariamente precisa ser colocada intradiscal. A meu ver, a maior parte dos estudos são intradiscais, sabe? Então, eu não tenho opinião porque realmente assim a nossa experiência é pouca, né? Então termina que a gente copia o que os americanos fazem e que assim eles, na grande maioria dos estudos que eu apresentei nessas revisões, as injeções são feitas intradiscais, no volume entre 2 a 4 ml, numa concentração de plaquetas que varia em torno de 5 vezes a concentração basal. Entendi. O Leandro, o peridiscal, você coloca como sendo, por exemplo, peridural, espaço peridural, você entende assim? Ou você Não, vai como se fosse fazer um acesso discal mesmo, só que antes de atravessar o ânulo, exatamente. você para. Eu considero esse aí. É como se fosse uma foraminal peridiscal. É como se você fazer o acesso para a endoscopia, né? Entendi. Você bota na parte inferior do forame, antes de você toca no disco, rega um pouquinho a agulha e já está ali. Entendi. Bilateral. Entendi. Eu queria, acho que aproveitar essa pergunta do colega aí e ver com os outros colegas na mesa que têm lido, que têm realizado, como é que tem aí. Leandro, eu acho que o grande problema dessa questão, né, realmente a gente não tem no Brasil, né, como utilizar a técnica, né? Eu acho que essa questão jurídica do Brasil ela deve ser resolvida talvez ainda esse ano, né? Acho que a gente talvez consiga uma liberação do Conselho Federal de Medicina que, sendo muito claro, eu acho que ela já ultrapassou o limite do razoável há muito tempo, né? Há muito tempo. Há muito tempo. Todos nós esperamos e ansiamos, né, pela possibilidade de usar, né, o PRP, que hoje todos os profissionais de saúde no país podem usar. Assim, é inaceitável esse tipo de postura. Eu acho que é uma ferramenta, sabe, Mil? É uma ferramenta. É. Não é salvadora, sabe? Eu não vejo assim como uma coisa assim que vai. Aí é bom, agora que a gente vai poder usar PRP, acabou o mundo. Não é assim, né? Mas eu vejo que é uma mas é uma ferramenta. coisa interessante. Acho que a gente pode Desculpa, ver, por exemplo, pode tem uns falar. artigos que o Leandro mostrou aí. Tem uns artigos que o Leandro mostrou aí que eles têm resultado bom, inclusive para bloqueio facetário. Sim. Então, abre uma janela muito grande de tratamento para diversas patologias de coluna, que a gente tem muito, né? A gente vê muito. Por exemplo, doença degenerativa facetária, a gente atualmente, o tratamento é fazer bloqueio e ou risotomia, né? Mas se você tiver um procedimento com biológico mais simples, que você não vai fazer lesão, enfim, uma outra alternativa, né? Você sabe Na que, verdade, quando você fala eu tenho uma dúvida. A articulação, seja ela na lombar ou no pé ou na mão, é tudo igual, né? Isso, exato. Aí você Eu abre, tenho uma você dúvida, abre uma porta de interessante. tratamento assim gigantesca, né? E livra a gente dos corticoides, né? Em muitas situações livra a gente dos corticoides. Isso é interessante. Mas assim, eu tenho uma dúvida porque, quer dizer, na verdade, o que você falou é uma dúvida que é carregada inclusive nesses próprios estudos. Quando a gente utiliza mais do que uma técnica, se você associa o biológico com a denervação, assim, são mecanismos totalmente separados. Aí Sabe você assim? não sabe o que você está fazendo, né? Não, cara, mas aí é que está, Fernando. Nós já temos uma evidência suficiente, mais que suficiente, inclusive, né, para as denervações. Certo, ok. Sabe, assim, essa é uma evidência que, assim, a gente, né, já construiu isso nesses anos todos. Como essa técnica que ela está em crescimento e expansão, né, e a gente não tem ainda, como o Leandro mesmo falou, um corpo de evidências, né, que possa realmente fechar o termo do assunto, né, isso demora muito, né, essa construção demora muito. São muitos anos para a gente poder construir um corpo de evidência que realmente fale a favor. Eu vou falar aqui uma única coisa simples, a acupuntura, por exemplo, né? A acupuntura levou, sei lá, décadas para conseguir se provar o valor da acupuntura, né?
Então, A questão do ela PRP, E está no mercado há mais de 2000 anos, né? ela tem exato, né? evidência. Então, assim, né? Veja, em joelho, a evidência ela é clara já. Em joelho ela é clara, assim, já nível 1. Nível 1. Pode não ser a resolução da vida, como também a denervação não é. Mas em joelho, a gente tem o uso do PRP como nível 1 de evidência, de melhora, sem dúvida. Assim, inclusive, à frente do ácido hialurônico. Agora, a gente sabe que quem trabalha com dor não trabalha em um setor só. A gente vai fazer o PRP, vai denervar, e vai fazer ozônio, e assim. Claro. Que é que Olha, passa? mas olha só para você ver a coisa. Olha como é que essa situação é complicada. Acabou de sair agora, um grande artigo que eu até coloquei, saiu essa semana, né? Eu até coloquei no grupo, Eu vi. né, para o pessoal. O cara comparou, fez um grande RCT, né, com 300 pacientes, ele colocou 150 pacientes em cada grupo, um grupo placebo, um grupo de tratamento de PRP, né, e foi zero de evidência, zero. Ele foi Mas igual aí ao é aquela história, placebo. né? Né? Tu me dá 100, eu te dou 100 artigos, e aí tem 100 que dá e 100 que não dá. Então, assim, Não, mas assim, artigo de você entendeu revisão e que... meta-análise Não, mostrando que não, funciona. pois é, mas aí é que eu estou te falando, assim, olha só, isso eu acabei de comentar aqui exatamente isso, que no meu ponto de vista, né, a gente não tem um corpo de evidência que realmente seja tão sugestivo assim. Então, por exemplo, quando você pega uma meta-análise, como que você faz, como que você consegue quebrar uma meta-análise, né? Você pega um grupo de artigos ruins. Se você pega um grupo de artigos ruins, você consegue fazer uma meta-análise com resultado comprometido, entendeu? Então, assim, não é porque tem uma meta-análise, né? Tem que ver o número de artigos que foram, ou os artigos foram incluídos. Bom, eu não vou entrar nessa discussão, assim, Não, claro, realmente, a discussão é boa. eu não estou contra, entendeu? Não é isso. Eu também não estou não. contra. Pelo contrário, muito pelo contrário. Entendeu? Muito. Mas eu estou comentando assim, que você citou, por exemplo, o nível 1 para o joelho. Aí, essa semana, sai um artigo, eu li o artigo com muito cuidado, muito cuidado. Não achei falha metodológica no artigo. E, se eu não me engano, ele foi do JAMA, eu não lembro qual foi, peraí, deixa eu procurar aqui. E aí, rapaz, a gente fica assim, puxa vida, como que nós vamos construir esse nível de evidência, né, para essa terapia se a gente não tiver todos esses cuidados? Né? Deixa o pessoal, Posso falar aí? sabe? Perdão. Vê, a gente está começando essa estrada aí, meu. Estamos começando a andar nessa estrada. É isso que eu estou falando. Nós vamos gastar muito tempo ainda. Então, aqui, assim, quando você para pensar no que o Leandro estava falando, da dificuldade que você aí, tem de padronização do PRP, o cara tem 10 artigos aí, provavelmente dos 10, cada um tem um PRP diferente, tá entendendo? Esse é um problema que a gente viu, a gente foi estudar regenerativa lá com o Fábio Lana, lá na Unicamp, pô. Maior dificuldade, hein? Porque os artigos que ele apresentava para a gente, para tudo, as articulações são a mesma coisa. Faceta, joelho, epicôndilo, o que você imaginar. Então, assim, ele apresentava diversos artigos que você tem evidência para, mas cada artigo o cara usa uma técnica diferente. Então, você tem, assim, o PRP que o cara usou para tratar de um epicôndilo, aí tá, beleza, esse aqui, com essa tal, parará, aí o cara já usa um outro PRP diferente para usar no joelho. Aí vem um outro PRP que o cara injeta no quadril. Desculpa lhe interromper, Fernando. Isso só dentro do PRP, né? Fora que você tem aspirado medula óssea, aspirado medula óssea concentrado, enfim. O que eu acho que, assim, que é uma coisa que surpreende, que realmente a gente tem que, assim, não é como eu faço, né? Mas você vê pessoas de nome internacional, respeitadas mundialmente, fazendo, né? Isso é fato. Então, assim, se você vai na maior parte dos centros de dores de respeito americano, tem sempre um cara fazendo regenerativa. Deixa eu perguntar uma coisa aqui, que eu tenho uma curiosidade, talvez não exista nem a resposta exata para isso, mas a gente que trabalha com dor há muito tempo, eu até compreendo o que você falou, que no joelho tem um alto índice de evidência, a gente tem isso no dia a dia nosso,
mas o disco ele também tem várias características diferentes de uma articulação, né? E todos nós já ouvimos e já participamos e fizemos vários procedimentos, até mais simples dentro do disco, e que o processo inflamatório gerado pela invasão da nossa agulha muitas vezes leva à regeneração daquele disco. Ele estimula um processo inflamatório que regenera. Então, vários autores já citaram... Eu ia citar a diatriboplastia como exemplo, exatamente o que você falou aí. Né? Porque aí vem exatamente, você põe a agulha lá e já desenvolve exatamente. todo o processo. Às vezes você entra com a agulha seco e não injeta nada. Às vezes você pode injetar soro. Você pode injetar azul de metileno, que já tem vários autores colocando dessa maneira. Então, há uma complexidade em volta do disco, porque ele tem uma resposta própria, né? Parece isso. Você tem a dor discogênica cervical, que é muito rara, e esses trabalhos citados aí, eles são, na maioria das vezes, em lombar, mas nós que trabalhamos com dor há muitos anos, a gente sabe que a dor discogênica, mesmo a cervical, ela existe. E você faz, normalmente, o padrão ouro é pulsar o núcleo do disco, que é o que você tem de mais seguro, que você também busca, porque é uma área importante com medula espinhal ali na região. Então, até há um questionamento aqui também no chat sobre infecção. Habitualmente, se existe uma suspeita de infecção, a gente não vai fazer nenhuma invasão do disco, né? Sempre vai se pensar primeiro em tratar e fazer o uso do antibiótico. Mas eu queria colocar isso para vocês, antes de falar do antibiótico, colocar essa possibilidade. O que vocês têm de observado? Eu observo que muita resposta boa anti-inflamatória com invasão discal e com procedimentos diversos, né? Bom, eu falo por mim, assim, bom, eu faço biacoplastia há muitos anos. Adoro o resultado, acho um resultado muito bom. Tenho tido resultados interessantes também com o laser. São procedimentos ablativos dentro do disco que funcionam. A gente vê na prática funcionar. Também, quando a gente vai para a literatura, ela é rude com a gente, né? Ela é difícil. Então, talvez a biacoplastia seja um dos procedimentos que a gente tenha uma evidência um pouco melhor, mas a gente fez AIDET, eu fiz muito AIDET, assim, faço laser e tem radiofrequência pulsada do disco. Bom, é uma verdadeira zona. Então, tem italiano que diz que só a zona funciona, que é perfeito. Então, meu amigo, é uma loucura o disco, viu? É verdade. Isso é tão legal que o colega aqui de São Paulo que perguntou aqui, José Machado, né, ele citou especificamente essa história do MODIC com infecção, né, da associação do MODIC com infecção, e isso foi um estudo, né, lá, se não me engano, dos escandinavos, lá, né, início dos anos 2000, e que associou essa infecção aí com propionobactéria, né, uma bactéria da acne, né, uma bactéria de pele, né, e esses estudos, né, eles foram rebatidos depois, né. Vários autores vieram questionando se aquela bactéria não foi exatamente por ser uma de pele, se não foi uma infecção de pele, se não foi encontrado porque foi contaminação. Então, já tiveram artigos depois que foram replicados, né? Uma coisa interessantíssima, por exemplo, nesse pouco de evidência, é você pegar um artigo como esse aí que foi, né, que encontrou um resultado ruim e ser replicado, né? E depois se encontra um resultado diferente, né? Então, para esse tipo de paciente, que eu acho que era essa a pergunta do colega, né? É porque essa infecção subclínica, né? Essa infecção ela é latente, né? É uma infecção que não é uma discite propriamente dita, né? É uma infecção, é uma convivência, hein? É infecção de baixo grau, né? É isso, é uma infecção de baixo grau, como é que chama isso? É um comensal, é quase que um comensal, né? Um comensalismo, né? O bicho fica ali sobrevivendo, comendo disco ali a vida toda sua, né? Então, tem referências também que falam que vem do leaky gut, também do intestino, né? Exato. Né? Com desequilíbrio da desbiose, né? Mas, por exemplo, eu acho extremamente interessante a pergunta dele, né? E até
respondendo a pergunta dele, eu complemento, e como que diz que é complexo, né? Por exemplo, eu não executo procedimentos de paciente, né? E eu acho que o que ele está perguntando é diferente, né? Eu não executo procedimentos sobre a coluna vertebral do paciente, que isso é uma convicção minha, que eu construí nos últimos 15 anos, depois que eu comecei a tomar algumas condutas a esse respeito, sobre a coluna do paciente, se eu suspeito que haja uma infecção latente, né? Então, assim, eu trato primeiro, eu converso com o paciente, ofereço para ele a possibilidade do tratamento, né? E depois, na metade do tratamento para frente, eu executo o tratamento discal sobre a coluna. Faz um preparo do realmente solo. É uma possibilidade. Exatamente. Faz um preparo do solo para ter melhor resultado. A pergunta dele, se você coloca lá, por exemplo, se a gente pega doença discal, o núcleo está lá necrosado, o núcleo da doença discal, às vezes ele não está inflamado, ele já tem uma fase mais avançada, né? Então, por exemplo, você põe um PRP dentro de um núcleo que já está com necrose, é muito diferente de você pôr dentro de um núcleo que está apenas inflamado. Então, talvez o resultado seja ruim, né? Então, talvez eu tenha que ir lá, colocar a agulha, antes de injetar, biopsiar todos os núcleos, fazer uma anatomia patológica, né? Para saber se o grau de onde eu estou colocando, olha a complexidade que é isso. Né? Talvez até fazer uma radiofrequência primeiro, né, para dar uma queimada, ou acelerar, tentar estimular a inflamação maior e depois fazer as injeções do biológico. Eu acho que nesse ponto ainda é muita coisa que fica ainda muito dúbia, a gente não consegue uma resposta para isso. E também tem o seguinte, viu? A complexidade que envolve, por exemplo, a lombalgia é muito grande, sabe? Então, é diferente de um joelho, assim. Claramente, você tem, vou dizer lá, uma artrose de quadril, não está nem joelho, uma artrose de quadril. Você tem uma cirurgia que é a artrose de quadril, que é uma cirurgia excelente, né? Uma cirurgia que traz resultados extraordinários. Já a questão do disco, da lombalgia, assim, será que é o disco mesmo? Será que é o miofascial? Será que é faceta? Então, assim, a lombalgia, ela é complexa por si só, né? Então, eu acho até mais difícil você ter um resultado mais evidente, assim, com a clareza maior em qualquer tipo de procedimento que você faça na coluna do que quando se diz respeito a não hérnias discais, que eu digo, não hérnias discais. O Leandro, pergunta uma coisa aqui que parece que ficou com esse bate-papo nosso, chegou assim, eu entendi isso que você falou, mas vamos supor que a gente entrou na suspeita da dor discogênica, quando a gente vai fazer um tratamento específico e já afastando a face infecciosa, já tratando se houvesse a suspeita de, igual o Mil falou, a gente habitualmente faz a discografia prévia quando opina por uma terapia ablativa, né? E eu entendo, e é o que a gente pratica no dia a dia, e eu também sou um fã da biacoplastia, eu vejo uma evidência grande quando bem indicada, e a minha dúvida também no caso do ortobiológico, você viu que os trabalhos citaram isso, né? Eles também citaram que a maioria faz a discografia. E até o Takeda agora falou, será que não seria o momento de fazer um preparo desse disco, provocar uma inflamação? E você tem vários questionamentos hoje sobre dois tipos de discografia, a provocativa e a analgésica. A provocativa você joga contraste, e o contraste ele é extremamente difícil de ser eliminado dentro disso, que é pouco vascularizado. O paciente às vezes fica semanas depois queixando da discografia provocativa. E nós, na maioria das vezes da dor hoje, temos migrado para a discografia analgésica, quando a gente injeta mais lidocaína, que vai provocar a dor no mesmo instante e também vai fazer analgesia. Então, a minha pergunta dentro de uma discografia provocativa, que parece que é um consenso de ser feita na maioria dos casos, se seria adequado manter ainda o contraste ou a gente repensar nesse preparo do tecido de um outro agente como a lidocaína, enfim, outro agente que não o contraste. Bom, a meu ver, eu enxergo a lidocaína como uma coisa maravilhosa na vida. Porque o que se tem dito que a lidocaína é anti-inflamatória não é brincadeira, viu? Então, eu vi
eu estava num evento, quando a gente podia ainda ir, né, em 2019, e o Monticante disse assim que ele tem dúvida se na peridural o que funciona é a lidocaína ou é o corticoide, né? Então, assim, se fosse para dizer, eu preferiria a discografia analgésica à provocativa. Perfeito. Fala, Fernando. Só tem, em relação ao conforto do paciente, é óbvio que é melhor a lidocaína. Mas quando a gente tem a pretensão, por exemplo, você quer fazer um procedimento, digamos, descompressivo, fez essa dissectomia, aí eu acho que o contraste é importante, porque você tem que definir se você tem extravasamento ou não se aquele disco está rompido, né? E você Entendi, definir sintoma do paciente relacionado à pressão intradiscal, às vezes. Tá. Então vem uma outra pergunta importante. Só vou aguardar o Nil falar aí se ele prefere, o que ele acha até para regenerativa. Seria melhor usar contraste, o agente para regenerativa ou um outro agente. Seria uma ideia. Mas eu estou falando depois eu vou fazer uma outra pergunta para você. Então já vou até fazer já. Você, para todo mundo que você faz discografia com contraste, você faz a tomografia depois? Não. Eu faço o procedimento... Não. Eu faço o procedimento Sim. ao vivo, né? Sim. É uma discografia provocativa com o paciente acordado sem sedação. Sim, porque daí, para a gente visualizar esse extravasamento, talvez a tomografia complementasse, entendeu? Mas e extravasa na sala... Extravasa na sala de hemodinâmica, pô. Não, eu sei. Tem imagem disso. Bom, mas aí você poderia classificar... Vaza. Concordo. Tudo bem, o grau... Entendi. Mas veja, se eu injeto contraste dentro do disco e vaza contraste na sala... Então, mas, por exemplo, se ele está vazando, o Fernando, então deixa eu perguntar também para eu entender. Se ele está vazando, eu já supunha que existia uma fissura com atividade. E essa fissura vai ter vazamento mesmo. Certo. E se eu tenho uma ressonância que eu não tenho protusão e nem extrusão, que é a indicação da dor discogênica, apenas quando o disco está dolorido ali, é esperado que possa haver extravasamento. Entendeu? Teoricamente, isso vai mudar meu tratamento? É uma pergunta. Veja, o extravasamento, isso é uma definição para definir se a hérnia é contida ou não, né? A grande questão que você está falando é isso aqui. Existem algumas mas isso vai mudar o tratamento? É a minha pergunta só. Eu não sei. E aí, Mills, vai mudar o tratamento? Vai, Mills. Não. Não, acho que não. Não, veja, se ela extravasar, for lá para o espaço epidural, se for um disco totalmente extruso e rompido, não adianta você fazer percutâneo, né? Mas aí você não vai fazer discografia em disco extruso, Leandro. Você só vai fazer discografia em disco de contido. Não extruso. Contido. Produção pequena, né? E o que você acha, Mil, entre o agente da discografia para uma regenerativa? O contraste é prejudicial no preparo do tecido? O que você acha? Claro que é. Será que isso não afetou os resultados? Claro que é. Também? Mas é isso que eu estou falando, entendeu? É isso que eu estou falando. Ele tem que fazer um método, né? Quando a gente vai analisar esses estudos, assim, é extremamente complexo isso. Eu até precisaria de um conhecimento maior, né? Às vezes a gente tem um conhecimento mais estatístico ou mais de metodologia, né? Para determinar, por exemplo, até onde realmente o procedimento que foi realizado era o que deveria ter sido realizado. Assim, ele mesmo não causou nenhum tipo de alteração que influenciou o resultado. Entendeu? Eu acho muito complexo isso, realmente. Nós não temos conhecimento ainda sobre esse comportamento da estrutura. Eu vou falar a verdade, eu não tenho nenhum costume de usar essas estruturas. Eu acho que essa discussão aqui ela é muito interessante, mas hoje a gente não tem como fechar, por exemplo, uma conduta. Assim, olha, Leandro, Zé, vamos fechar aqui uma conduta sobre como que a gente faria a partir de amanhã, né? Por quê? Até porque nós temos uma restrição legal para isso, né? Tem uma restrição legal para isso. Você vai fazer apenas BNA? Não sei. Então, assim, realmente hoje a única coisa que nos é permitida, né? Eu acho que o complexo é porque não tem trabalho quase nenhum com BMA, então fica complicado, né? Um bocado de hemácia ali, né? Mas é a única coisa que a gente pode fazer hoje.
a massificação dos proíbe de uma forma Não, que beleza, por isso que eu não faço. Mas nem eu. Então, assim, realmente não tenho nenhum grau de experiência, só o que eu li, né? E como o Zé está falando aí, o preparo do solo é uma coisa extremamente importante, né, para a gente poder colocar para pensar em medicina regenerativa, né? Não dá para se pensar em medicina regenerativa sem preparo do solo, então realmente. Na verdade, eu vou dizer que o preparo do solo é uma coisa muito importante na dor crônica, né? Verdade. Perfeito. Eu acabei de falar que agora meu preparo de solo para poder tratar uma coluna que eu acho que está infectada, né? Que eu acho que tem uma infecção de baixa virulência, né? Então, assim, eu prefiro tratar, converso com o paciente, levo o paciente no tempo adequado e tento fazer para tentar não ter complicações ou para ter um resultado melhor, realmente, daquele procedimento competente do paciente. Então, o Fernando, fala. você, meu amigo, que fez aí também o intervencionismo na América Latina, meus parabéns, você tem o título, a titulação aí da América Latina. Eles usam habitualmente aí, especialmente nossos irmãos aí, os argentinos, como que é o uso intradiscal, especialmente, ou mesmo nas outras áreas aí? Zé, não sei, eu dei um pulo no Panamá para fazer um curso e a prova, e tive, assim, na época, acho que eu fiz a prova em 2017, não tive muito contato com, acho que naquela época a regenerativa não tava nem no meu horizonte, assim, fazer regenerativa na época, era 2017. Sei, mas Aí a não gente tinha fez isso na formação lá sua? Não, aí a gente fez, não, naquela época não tinha não. Aí a gente acabou montando aquele curso aqui em Recife e foi aí que Fábio Lana veio para cá em 2018, aí a gente começou a trabalhar com a regenerativa assim, estudar mais, né? 2018, 2019. Eu realmente mas atualmente eu sei que eles têm uma atividade muito forte lá no Peru. Fábio sempre manda para a gente que eles estão fazendo curso lá, tem um curso anual em Lima. Até onde eu sei, viu, o único lugar que não faz é aqui, viu? Bem por aí. Muito bom. Esperar que mude, né? Mas hoje, agora a pergunta que eu faço é para todo mundo, assim, hoje, se tivesse liberado o PRP no Brasil e você tivesse, né, um paciente, você julgasse que você faria? Mesmo sem... A experiência que eu tive foi o seguinte, a gente fez curso em 2018, 2019, que a gente foi eu estava falando a gente que era eu e Leandro, né? A gente foi aluno de Fábio no segundo semestre de 2018 e no primeiro semestre de 2019. E assim, você não pode fazer biológico em paciente nenhum, contanto que seja em ambiente de pesquisa. E lá todos os pacientes eram protocolados para pesquisa. Então, assim, eu cheguei a ver vários pacientes bem tratados, sabe? Vários casos. Muito caso mesmo. E de tudo que você imaginar. Desde faceta, assim, por exemplo, paciente que na minha clínica ele iria para um bloqueio facetário de teste, seguido para uma risotomia, e por aí o raciocínio, tá entendendo? Eles tratando com biológico. São excludentes? Vi casos bons, vi mesmo. E outra coisa, né? Não. Na regenerativa, são excludentes? Não, deixa eu falar outra coisa. Na regenerativa, quando a gente foi fazer curso com o Fábio, não passava pela minha cabeça dosar uma insulina de um paciente, fazer um índice de massa corporal, pedir um VSH de um paciente, não passava pela minha cabeça. Se dói a coluna, dói. Deixa eu fazer a ressonância, viu a ressonância? Tem um disco aqui, vou fazer um bloqueio, beleza? Tchau. Pronto. Era um negócio mais assim, sabe? Tá doendo muito, vai fazer opioide, anti-inflamatório, se não melhorar, bloqueio. É assim, sabe? Mudou muito a prática da gente lá na clínica, depois de abrir a cabeça. Porque aí é o que o Leandro falou, né? A regenerativa, você faz dor crônica com regenerativa. Eu não estou injetando biológico em ninguém, mas eu estou fazendo ácido hialurônico, eu faço onda de choque. Sim. Já estou fazendo, né? Eu acho que hoje em dia... Eu controlo o metabolismo do paciente. Eu prescrevo glifage, como é que chama? Hormônio tiroideu, mando o cara fazer dieta, prescrevo dieta anti-inflamatória, mando o cara parar de beber, um monte de coisa. Eu acho que hoje o médico... Vinho para parar, não. O médico de dor faz muita regenerativa, como você está falando,
que não só com o ortobiológico, né? Com as Isso, proloterapias, onda de choque, enfim, as fenestrações, né? Tudo isso aí é a gente proloterapia. estava com a residente agora lá na clínica, Tudo né? é regenerativo, né? Aí eu estava com a residente lá na clínica agora. Aí a história da menina residente de anestesia. Aí eu dizendo para ela nitidamente, ó, você presta atenção, tá? Tem duas coisas que a gente faz aqui na clínica, básica. Ela disse o quê? Tratamento de dor crônico, tá? Feijão com arroz, paciente oncológico, prescrição de antidepressivo, prescrição de opioide, aquela coisa clássica que o anestesista imagina que o médico de dor faz. E tem outra parte que a gente faz que é regenerativa. Ela disse, como assim, doutor? Eu disse, não, é regenerativa. Injeção de ácido hialurônico, controle de síndrome metabólica, a gente faz onda de choque. Aí eu pego cada caso, eu pego, olha, esse caso aqui é um caso de dor crônica. Esse caso aqui, caso de dor crônica. Esse caso aqui é um caso regenerativa. Porque, assim, o anestesista, quando vai migrando para a dor, ele acha que ele vai fazer bloqueio de plexo celíaco, né? 3 por semana. Vai ser isso aí. A vida dele vai ser instalar bomba de morfina, botar cateter de peridural nos pacientes, saber qual é a dose de opioide, converter o opioide. Mas, bicho, isso a gente tem feito cada vez menos lá na clínica. Tem feito cada vez mais regenerativa sem usar biológico, praticamente. Não usa, né? Oficialmente não se usa. Então, a gente tem usado ácido hialurônico de tonelada e tem feito onda de choque e tratado das pessoas. Assim, você prescreve medicação, prescreve, o paciente tem dor crônica, enfim, vai estar tomando um anticonvulsivante, vai estar tomando antidepressivo, normal. Mas outras coisas que a gente abordava, não aborda. Eu tenho uma balança de bioimpedância no meu consultório. Legal. O paciente chega lá na primeira consulta, bioimpedância. Peguei um cara hoje com uma dor lombar, uma pós-cirúrgica, operou faz 10 anos já, quase a coluna, mas com uma dor lombar, uma ciática, coisa e tal. Aí eu, bem feijão com arroz, cara grande, 1,90 m, pesando 120 kg, né? Aí eu não vou nem abordar nada aqui regenerativo, porque esse cara não tem a menor condição nem de começar a conversa. Aí fiz uma peridural, ele voltou para o consultório, voltou ótimo da dor, estava super satisfeito, aí a residente estava lá, eu disse, faz ali uma bioimpedância nele, o cara tinha 50% do peso do cara era gordura. E aí? Tapou só com a peneira, né? E aí? Não vai, né? Verdade. Ficar bom com corticoide peridural, né? Não vai ficar bom. Sim, não vai. E o problema da coluna lombar dele é o começo da vida dele. Esse cara tem 30 e poucos anos. Tá lá, joelho, tornozelo, quadril, mão. Vai ter artrose em tudo que é lugar, esse rapaz. Eu acho que esse é o segredo, né, Fernando? Acho que é isso aí. Eu não sabia disso, pô. Juro a vocês. Sim. Assim, eu acho que aí realmente ele é muito legal, porque quando você está falando, aí nós falamos de preparar o solo, né? Fazer medicina. Pô. Né? Na verdade, nós estamos falando assim, é exatamente o que você falou, assim, nós estamos falando de ser, né, aquilo que a gente deveria ser médico. Cuidar do indivíduo de forma integral. Rapaz, entender o indivíduo de forma integral. Como é que você... Né? Eu viro para um paciente hoje em dia e digo assim, olha, o senhor tem que tratar, melhorar a obesidade, parará, que isso aí vai dar muitos problemas, não sei o que, não sei o que. Vamos fazer uma ultrassom de abdômen? Quando eu, em 2017, ia pedir uma ultrassom do meu paciente, o que é que eu tenho a ver com isso? Eu consulto dor crônica. Pede ultrassom do abdômen, vem lá, esteatose moderada. Aí você foi amigo, ó, aqui, ó. Ou você se cuida, ou vai dar ruim geral aqui. E ainda digo mais, eu vou ficar aqui no consultório tratando o senhor até... Mas é verdade. Vai dar rolo, tudo isso aí, vai dar rolo tudinho, vai dar rolo no joelho, vai dar problema na coluna, fica tranquilo. Mas tá aqui, ó. Esteatose é uma coisa de transplante de fígado, pô. Verdade. Acho que essa é a grande conclusão da noite, eu acho muito bom. Agora, o que é que a gente vai injetar? Aí a conversa agora, Fernandão, agora eu acho que você falou um negócio que, assim, realmente eu tiro o chapéu, porque, assim, talvez o que nós vamos injetar não seja o mais importante. Talvez não seja também. Talvez seja. Talvez não seja. Mas, assim, mas talvez o que a gente precisa realmente é entender o indivíduo, né, de uma forma integral, da forma que ele é, né, e tentar ajudá-lo da forma que... Acho que na maior parte das vezes a gente vai injetar coisas para tirar o cara de uma crise. Pode ser também. Eu peguei um neurocirurgião. Sexta-feira de manhã, ele foi lá na clínica. Aí o cara chegou para mim com a ressonância. 2 discos feiosos, assim. Esse ali eu faria uma peridural com tranquilidade nele.
cara magro, jovem, mais novo que eu, magro. Aí eu conversando com ele, aí ele disse assim, não tinha ciática, era uma dor lombar localizada. Assim, tipicamente uma dor pronto, uma dor discogênica. Aí ele foi lá no consultório sexta de manhã. Eu infiltrei a musculatura dele com lidocaína 1%. Infiltrei a musculatura dele em torno da coluna, os eretores da espinha. Deu para ele, é magrinho, vi até o pessoas. Eu botei uma agulha dentro do pessoas dele, com uma agulha de hack. Fiz isso, fiz uma sessão de choque para ponto de gatilho, que eu achei que ele tinha ponto de gatilho profundo, como se fosse isso. E era a maior queixa dele. Ele tinha uma dor lombar, uma dor axial mesmo. Pois hoje é segunda-feira, sexta, sábado, domingo e segunda ele está sem dor, sem remédio. Aí disse, ele volta lá na clínica de semana que vem para fazer outra sessão de choque. Peridural eu não quero fazer não. Eu disse, não, tudo bem, não tem problema. Dá para tratar assim. Não fazendo nada no cara. Talvez até a agulha que eu esteja mexendo com essa musculatura dele, se eu não estivesse injetando nada. Fernando, uma outra coisa, pessoal, às vezes a gente vê, isso tudo que foi falado aí é muito importante, e um excesso de invasão, sem muita coordenação, sem muita organização do que você está querendo, né? Pacientes, às vezes, que são feitas inúmeras sessões de vários procedimentos, às vezes até considerados pequenos, por exemplo, a acupuntura, que se coloca a quantidade absurda de acupuntura sem ter um diagnóstico, procedimentos que o paciente já chega daí com a dor lombar e ele é colocado, como você falou, a bloqueio logo de cara, assim, até pedir um exame primeiro, né? Eu mesmo peguei isso hoje, paciente que fez tudo isso aí, e quando fez a ressonância tinha uma ascite infecciosa, né? Então, na verdade, a medicina precisa voltar um passo atrás, né? Para a gente fazer um tratamento melhor para o paciente. Eu acho que é isso, viu, pessoal? Eu queria ver só se tem algumas considerações a mais aí de vocês. Pois é, só tem duas perguntinhas aqui para terminar. Tá. Aqui, ó, tem uma pergunta aqui. Como diferenciar clinicamente a artrose facetária lombar em fase inicial da dor discogênica? Como diferenciar clinicamente a artrose facetária lombar inicial e da dor discogênica? E uma outra pergunta aqui perguntando se a gente trata a musculatura paravertebral ao fazer uma intervenção discal ou facetária, né? O que vocês acham? Eu sempre faço o quadro. Os gatilhos da musculatura paravertebral eu acho bom tratar mesmo. E quando você tem a oportunidade de fazer isso guiado por auxílio de imagem, né? Ou escopia, ou ultrassom, você vê. Esse menino aí, esse paciente, esse neuro, eu botava a agulha na musculatura dele assim, você via no ultrassom o gatilho pulando. Uma coisa interessante, viu? Você viu o tweet? A associação da gordura paravertebral com dor discogênica. Tem vários estudos mostrando isso aí. Pacientes que não têm uma musculatura boa, termina piorando o quadro de tudo quanto é jeito da dor lombar. A lipossubstituição, né? A lipossubstituição. Eu sempre faço gatilho miofascial. Eu acredito que todo paciente com dor articular, em qualquer articulação, ele tenha um quadro miofascial secundário da articulação. Então, eu particularmente trato. Concordo. E a pergunta da dor discogênica e a dor facetária, além das diferenças clássicas de sintoma, que, na verdade, existe muita dificuldade de ter essa distinção. Eu acho que a maioria de nós sabemos que, na verdade, o quadro lombar, na maioria das vezes, é misto. Ele não é só discogênico, só facetário, só radicular. E aí, o que a gente faz no dia a dia, nós aqui, intervencionistas em dor, nós tentamos identificar naquele momento clínico do paciente o que está pior. Então, se a dor discogênica que está chamando mais atenção, apesar dele também ter um quadro facetário, a priorização é o quadro mais agudo, independente de ter sido a causa ou não. Tudo isso na ausência de compressões, né? Compressões radiculares, etc. Seria mais ou menos isso, tentando responder a última pergunta ali dessa distinção. Então, além da clínica, além de exame,
também a colocação do que está mais importante naquele momento. Né? As faixas etárias são muito diferentes também, né, Zé? Sim, sim. As faixas etárias são muito diferentes. A discogênica é mais para o adulto mais jovem. Perfeito. Eu acho que é isso, pessoal. Vocês querem complementar? Leandro, Mil, Fernando? Eu só quero agradecer e reiterar o convite a todos ao nosso evento, que vai se iniciar na próxima quinta-feira. Esses temas todos serão debatidos com mais profundidade. Aqui a Open Wine está de parabéns e aqui foi só um aperitivo do nosso evento que vai começar. Só para citar também que no nosso evento lá, esse tema também terá foco, né? Várias pessoas, né? Alguns colegas vão falar sobre esse, tanto o orto biológico de uma forma geral, quanto na própria coluna mesmo. Então, realmente ainda fica o convite. Agradeço a presença de todos aí, Fernandão. Prazer te ver aí, meu amigo. Pessoal, prazer encontrar vocês todos aí. Só Leandro que eu vejo agora. O resto, saudade. Valeu, pessoal. Um ótimo evento Tchau. aí, viu? Parabéns. Ótima noite para todos. Obrigado, Obrigado pessoal. a todos. Boa noite a todos aí. Boa noite a todos. Abração para vocês todos aí. Tchau, abração. Valeu, pessoal. Saúde. Valeu. Boa noite. Boa noite.